Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, na aula de hoje nós faremos uma revisão sobre coerência e coesão, tá? Então, essa revisão vai mostrar como nós devemos proceder diante de um texto, de um fragmento, que termos nós podemos utilizar ou não diante de determinadas situações e a partir disso desenvolvermos nossa habilidade na hora da escrita e também da fala, certo? A primeira coisa que aparece para nós aqui é: ao produzirmos um texto, desejamos nos comunicar com nossos leitores, nossos interlocutores, transmitir-lhes informações e modificar seu comportamento. Então nós temos aqui uma relação, olha só: escrita, comunicação, pronúncia, escolha de palavras, tudo isso faz parte aí dessa habilidade, tá? Por essa razão, é importante lembrar que o texto não pode ser um aglomerado de frases sem conexão, até porque se isso acontecer, nós não podemos chamar de texto. Ele precisa apresentar textualidade, ou seja, ser bem estruturado, ter palavras, frases e ideias articuladas entre si. Então, nós temos aqui uma série de palavras, de frases que estão contextualizadas, tá? Estão dentro de um contexto, possuem um ato comunicativo e isso nós chamamos de texto, tá? Tem de obter todas essas ferramentas para que de fato possua essa textualidade. E aí nós temos o texto 1. O sol é quadrado, azul como a goiaba. No entanto, se você realmente me ama, por que não desata o nó da gravata do cachorro, que voa livre e solto pelo céu de maré alta? Guarde aí o texto 1. Texto 2. O show, cartaz, o desejo, o pai, o dinheiro, o ingresso, o dia, a preparação, a ida, o estádio, a multidão, a expectativa, a música, a vibração, a participação, o fim, a volta e o vazio, tá? 1 ou 2 é considerado texto. Vamos lá relembrar alguns pontos. O texto é um todo significativo e não um aglomerado de palavras e frases isoladas. Ou seja, toda vez que alguém me fala ou me envia uma mensagem e eu consigo entender, eu tenho um texto. Agora, quando amontou uma série de palavras onde não vai ter nenhum objetivo, nenhuma finalidade, as pessoas nunca vão conseguir entender, eu não posso dizer que aquilo é um texto. Então, olha só, aqui no texto 1, nós observamos que não tem nexo a construção das frases, das ideias. O sol é quadrado, já começa sem nexo. Azul como a goiaba nem é azul. No entanto, se você realmente me ama, por que não desata o nó da gravata do cachorro? O cachorro tem gravata que voa livre e solto pelo céu. O cachorro voa, então observe toda a construção do texto. Sem sentido, na verdade não teve construção. Foi um amontoado de palavras que foi gerando, tá? Então nós não podemos dizer que isso é um texto. Já isso é um texto. Tem todo o início, meio e fim, tem um contexto, tá? Tem toda uma construção com relação à escolha das palavras e nós conseguimos entender, certo? Lembre-se, toda produção linguística, seja ela oral ou escrita, se realiza em forma de enunciados, estes conhecidos por gêneros textuais. Nós temos os tipos narrativo, dissertativo, expositivo, injuntivo, mas nós possuímos os gêneros. Os gêneros ficam dentro dos tipos. Nós temos vários gêneros textuais e cada um possui uma finalidade. Dependendo do objetivo que você queira, você escolhe o gênero que está associado a um tipo de texto. É informar, é argumentar, é dissertar. O que você precisa nesse momento? Aí você vai escolher o tipo e o gênero, tá? Portanto, o texto é o ponto de partida para qualquer enunciação, tá? Nós temos aqui os exemplos. O que é um bom texto? Um bom texto é aquele produzido com uma organização de palavras que se unem adequadamente umas às outras, tá? E aí nós temos aqui
Assim, os termos vão formando uma oração e as orações vão construir períodos. Então, vocês estudaram enunciado, frase, oração e período. Cada um deles possui a sua importância dentro da construção dos parágrafos, tá? Os períodos formarão parágrafos e a organização entre parágrafos formará um texto. Pode ser um texto curto, um texto médio ou longo, tá? Isso depende muito da quantidade de períodos que formam os parágrafos. Essa união ou ligação entre elementos de um texto deve apresentar um sentido lógico, um sentido coerente. Para isso, é necessário observar as relações de sentido existentes entre eles. Olha só essa frase. Gosto de ir à festa de aniversário, mas vou à sua. Essa coesão, essa conjunção que foi colocada aqui, ela não foi colocada no local adequado. A conjunção mas é usada para situações adversas, situações opostas. E aqui nós não temos uma situação oposta, tá? Isso é totalmente estranho com relação à construção e você fica tentando entender o que realmente essa frase significa. Gosto de ir à festa de aniversário, mas não posso ir à sua. Agora sim o mas está colocado dentro de uma situação adequada. Essa sequência lógica é que deve se dar bem em um texto, para que você realmente, de fato, consiga compreender todas as nuances que o texto possui, tá? Classe de palavras que contribuem na coesão, que é essa amarração entre as ideias, entre os parágrafos, as frases de um texto. A conjunção, os pronomes, as preposições e os advérbios. Todos eles fazem parte da morfologia. A morfologia é a parte da gramática que estuda as palavras, tá? Verbo, substantivo, pronome, numeral. E dentre as estruturas da coesão, nós possuímos essas 4 aqui, tá? Importante. Caso os elementos de ligação sejam mal empregados, conforme nós vimos, o texto não apresentará a noção de conjunto, ou ainda sua linguagem se tornará ambígua e incoerente, ou seja, sem sentido, um texto mal construído e as pessoas não vão conseguir entender a ideia que está expressa nele. Olha só esse exemplo. A mãe pediu para a menina sair do seu quarto. De quem é o quarto? O quarto é da mãe? E aí, o que vocês acham? O quarto é da menina? O quarto é seu, uma terceira pessoa? Então, essa frase ela está ambígua, está dando uma série de situações que podem ser interpretadas, tá? E aí, olha só esse texto. João Carlos vivia em uma pequena casa construída no alto de uma colina árida, cuja frente dava para o leste. Desde o pé da colina se espalhava em todas as direções. Até o horizonte, uma planície coberta de areia. Na noite em que completava 60 anos, João, sentado nos degraus da escada colocada à frente de sua casa, olhava o sol poente e observava como a sua sombra ia diminuindo no caminho coberto de grama. De repente, viu um cavalo que descia para a sua casa. As árvores e as folhagens não o permitiam ver distintamente. Entretanto, observou que o cavalo era manco. Ao olhar mais de perto, verificou que o visitante era seu filho, Guilherme, que há 20 anos tinha partido para alistar-se no exército. E em todo esse tempo, não havia dado sinal de vida. Guilherme, ao ver seu pai, desmontou imediatamente. Correu até ele e, lançando-se nos seus braços, começou a chorar, tá? Então, nós percebemos aí que existe todo um sentido para o texto, um início, meio e um fim, a utilização das coesões que são muito importantes e, claro, o ato comunicativo que há dentro desse texto, tá? Então, pessoal, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais da Agenda Edu e até a próxima.